Bom, boa noite a todos. Então, a gente está dando início à nossa quarta oficina de orientação para submissão de projetos no edital 46/2020, especialmente quem está tentando ali uma vaga na pré-incubação. Hoje, a gente tem a participação aqui do Jairo, ele vem do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari, e vai falar, né, passando para nós na oficina hoje, algumas dicas sobre a questão da gravação do pitch. Lembrando que a submissão de propostas para o edital 46, para essa chamada de empreendimentos para as incubadoras, ele tem dois produtos que têm que ser submetidos. Um é o plano de negócio. No caso da pré-incubação, esse é um plano de negócio resumido, onde são apresentados o sumário executivo e a análise de mercado, e um vídeo de 5 a 10 minutos apresentando esse plano de negócio, preferencialmente usando uma ferramenta como o Canvas para apresentar os dados do plano de negócio. Então, na nossa primeira oficina, que foi apresentada pelo professor Fábio Alexandrini, então ele falou justamente sobre o Canvas. Na segunda oficina, a professora Elisângela falou sobre o sumário executivo. Na semana passada, o professor Gerson falou sobre análise de mercado, né? E hoje, então, para fazer esse fechamento, o Jairo vem falar para a gente da gravação do pitch. Né? O Jairo que coordena a incubadora no campus de Araquari. Bom, algumas informações, então, extras, né, do edital 46. Então, a gente tem as 3 incubadoras, né? Esse edital é uma chamada compartilhada para as 3 incubadoras. Araquari, que conta com 4 vagas de pré-incubação e 4 vagas de incubação. Camboriú, que tem 8 vagas na pré-incubação. E Rio do Sul, que tem 5 vagas de pré-incubação. Para quem tem interesse em submeter suas propostas, então cada incubadora vai estar recebendo as suas propostas. Araquari e Camboriú estão recebendo através de um Google Forms, né, um formulário online, enquanto que para Rio do Sul a proposta ela tem que ser entregue na coordenação de extensão do campus ou enviada por e-mail. Depois, mais adiante, enquanto o Jário faz a apresentação dele, eu vou colocar os links no chat, né, com os endereços onde vocês encontram esses links e mais informações sobre o edital 46. Né? Para fechar essa minha introdução, ok? Eu informo ainda que quem tiver interesse em receber uma certificação pela participação nessas oficinas precisa fazer uma inscrição no nosso sistema acadêmico, que mais tarde eu coloco o link ali no chat. Nossas oficinas elas ocorrem 100% remotas através do Google Meeting, vocês estão participando aqui hoje, e a gente está gravando elas e está disponibilizando no canal do YouTube da incubadora IF Cria. Tá? Então, para quem não teve a oportunidade de assistir as outras 3 oficinas, ou uma delas, né, pode acessar o canal da incubadora IF Cria no YouTube para ver os vídeos. E, posteriormente, esse aqui também vai estar sendo colocado lá. Bom, feita essa minha introdução, eu passo a palavra agora para o Jairo, que vai iniciar a apresentação dele de hoje. Então, tá contigo aí a palavra, Jairo. Obrigado, professor. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só me diz se você está aparecendo, tá, né, professor? Tá aparecendo já. Só. Certo. Vamos lá. Pessoal, eu fiquei, acho que, com a melhor parte, né, a mais legal de se falar dos 4 temas das oficinas, tá? Que é o pitch. Tá? Se vocês
alguém que já assistiu, pelo menos do Canvas do professor, vai ver que ele citou em alguns momentos o pitch, tá? E daí vocês vão entender mais ou menos essa ligação que tem entre o Canvas e o pitch, tá? Essa, como o professor já falou, é uma promoção da IF Cria, né? Eu sou o coordenador da incubadora do campus, que é chamada de Movitec, né? No campus Araquari. Como foi colocado anteriormente, a ideia é que a gente consiga captar 4 empreendimentos para incubação, que é quem já tem CNPJ, e 4 sem CNPJ, somente com a ideia para a gente ajudar a desenvolver essa startup. Vamos lá. Eu vou passar para vocês algo que já está sendo usado há algum tempo, que é o roteiro de pitch do Inovativa Brasil. Como eu já fui mentor do Inovativa Brasil durante alguns anos, então a gente usava bastante isso daí, e ele é um roteiro que hoje é quase como um padrão, quase todos utilizam muito parecido com isso. Tá? Tem que ter em mente que pitch não é uma regra, né? O pitch ele é uma ferramenta, mas ele não tem assim uma descrição, tem que ser assim, tem que ser de tal maneira. Então vamos falar primeiro do que é o pitch e os tipos de pitch. Tá? O pitch é uma apresentação, é uma maneira de você demonstrar alguma coisa. Tá? Hoje, antigamente, só se fazia presencialmente com vídeos gravados, agora também tem alguns que efetuam online. Então, vou falar para vocês primeiro sobre esses pitches mais comuns. Daí nós vamos, depois eu vou explicar mais algumas coisas para vocês sobre pitches. Tá? E daí a gente vai diretamente nas 10 etapas para se gravar um pitch, para se fazer um pitch. Não necessariamente somente gravado, tá? Isso vai servir também para quem quer fazer um pitch presencial. Então, o primeiro deles é um pitch de vendas. Tá? O pitch de vendas é quando você quer demonstrar um produto, quando você quer demonstrar um serviço, quando você quer até... É quase como se você quiser também uma vaga de emprego, tá? Você está vendendo o seu capital humano, digamos assim, o que você pretende desenvolver. Tá? Então, o pitch de vendas ele é muito utilizado para essas questões. Tá? Ele geralmente, tá? A gente está falando de alguns tempos diferentes de pitches. O pitch de vendas, o ideal é que ele seja na faixa de 5 minutos, muito parecido com o tempo que a gente está pedindo. Tá? Mas sempre que você faz o pitch de vendas, ele sempre dá um impacto, uma força muito grande para impactar o produto em si. Vocês vão ver que diferente do pitch que a gente vai realizar, você também vai ter que demonstrar a qualidade da sua equipe, você vai ter que demonstrar o mercado que você vai participar, tá? A capacidade que vocês têm de desenvolver a ideia, tá? Até onde vocês já chegaram, o que vocês já fizeram, enquanto o pitch de vendas não. Ele foca muito no produto, no serviço. Então, ele nem sempre alcança os 5 minutos, porque senão ele fica parecendo uma propaganda, um comercial longo. Tá? Pitch de captação. Tá? O pitch de captação é quando você vai apresentar o produto, o serviço, ou a startup, ou a empresa, para conseguir captar um patrocínio. Eu preciso de um investidor, eu preciso que alguém banque uma parte, eu preciso de um sócio. Né? E o pitch de captação é onde você vai buscar isso. Geralmente é o que vocês veem lá no Shark Tanks. Aqueles que já assistiram, né? É dessa maneira. O que eles fazem lá, basicamente, é um pitch de captação. Tá? Não quer dizer porque ele está buscando um patrocínio que ele não vai mostrar o produto. Tá? Então ele mostra o produto, ele vai mostrar o mercado, ele vai mostrar a capacidade, muito parecido com o que vocês estão falando, mas ele também vai dar muito ênfase à questão financeira. Né? Quanto que eu posso arrecadar, qual é o retorno que eu estou tendo, qual que é o meu ticket médio e por aí vai. Então, quer dizer, ele é muito focado na questão de se o investidor, se vale a pena financeiramente ele investir ou não. Tá? Então, ele tem essa grande diferença do pitch que vocês vão fazer. Tá? Não precisa estar com, assim, a informação no pitch que vocês vão, aqueles que vão gravar o pitch, tá? Uma ênfase tão grande à questão financeira. Principalmente porque muitos vão fazer somente a ideia, estão na ideação ainda, é uma pré-incubação. Tá? Nós temos o pitch deck, tá? Que ele é colocado geralmente como material de apoio. Tá? Então é aquele pitch que você grava tirando dúvidas. É aquele pitch que você coloca lá
gráficos, dados sobre a empresa, espaço físico, quanto tempo está no mercado, qual o tamanho da produção, quantas pessoas trabalham para você, tá? Então o pitch deck é um pitch que traz mais informações. Ele geralmente ele traz um material descritivo muito grande, né? Não é só a pessoa falando, ele tem que demonstrar muitas coisas, tem que colocar gráficos, tem que colocar informações mensuradas, né? Transformados em números para que as pessoas possam entender. Então, o pitch deck não é o caso do que a gente vai usar aqui, tá? Mas é bom vocês saberem, esses são os principais, tá? Existem muitos outros pitches que existem por aí. Tá? Cada vez surgem novos pitches. Vocês já vão ver que tem um outro já. Aí, ó, elevador pitch. Elevador pitch foi da onde surgiu tudo isso, né? O elevador pitch, ele geralmente é de 30 segundos a 1 minuto. Quem assistiu o filme A Espera de um Milagre vai ver lá o Will Smith lá, enquanto está dentro do táxi, mexendo no cubo mágico lá, tentando resolver e passando a informação do que ele estava querendo oferecer para o cliente que ele estava querendo captar, né? Então, é um pitch muito curto, muito rápido, você não tem muito tempo. Foi daí que nasceu a ideia do pitch, né? De você entrar no elevador com uma pessoa, você viu a pessoa que você precisava tanto passar a informação que você queria falar, queria mostrar o seu produto, e a pessoa está subindo o elevador e ele fala, ó, a hora que abrir a porta eu vou embora, me convença. Então, basicamente daí que surgiu essa ideia do pitch, principalmente o pitch elevador, né? E eu já vi, ele não é muito comum de acontecer em apresentações para mais de uma pessoa. Mas eu já vi, por exemplo, na Campus Party, onde eu já fui levando alunos várias vezes para apresentar pitches de startups. Tá? E tem uma modalidade que eles têm lá, que eles criam uma espécie de um palco bem pequeno, colocam de 4 a 5 investidores lá, sentado, e formam uma fila de umas 1.000 pessoas, e cada um assim tem que, se qualquer um pode entrar na hora e falar, não precisa nem se inscrever. Então forma uma fila gigante e as pessoas têm 1 minuto para poder passar a sua ideia. Ele vai lá, fala 1 minuto, toca a campainha, tira o microfone, vai o outro, vai o outro. Então é bem intenso assim. Mas eu já vi ideias serem captadas justamente nesses pitches, né? Eu vi pitches, startups recebendo investimentos, recebendo apoio justamente num pitch desse de elevador feito num ambiente que tem as pessoas corretas, né? Tipo a Campus Party tem investidores, tem pessoas desenvolvendo tecnologia, você tem que saber muito bem onde você vai colocar o seu pitch, né? Tem o Twitch Pitch, tá? Que é um pitch que tem no máximo 140 caracteres, então ele é muito rápido. Vocês estão vendo que está diminuindo o tempo dos pitches, né? Cada vez está mais curto, mais curto, mais curto. Esse Twitch Pitch aí, basicamente, ele demora não chega nem a... Se você fosse falar ele, é uns 30 segundos. Mas ele é um pitch que seria assim, que poderia ser mandado por texto em até 140 caracteres. Tá? E nós temos o de uma sentença, que agora, esse é bem... quase como uma adaptação do que era antes, qual a visão e a missão, né, que você pretende, e aí é uma sentença para você passar, uma frase que você passa a sua ideia, que você passe o seu produto. Né? Então é bem intenso esse, porque é bem difícil, as pessoas têm dificuldade até mesmo quando é para falar de si mesmo, assim, ou não, coloque seus adjetivos e seus defeitos, as pessoas já têm dificuldade. Imagina, apresente seu produto em uma sentença, né? Então isso é bem complexo. Por incrível que pareça, os mais curtos são os mais difíceis, tá? Mas os mais longos podem ser prejudiciais, porque você pode colocar coisa que na verdade vai atrapalhar do que ajudar, tá? Então agora vamos à informação que eu tinha falado lá atrás do Canvas e o Pitch, tá? Se vocês forem olhar o Canvas, tá? Eu acho que alguns já têm uma noção do que é o Canvas, mas o Canvas é uma ferramenta fantástica. Você tem uma ideia, coloca ela no Canvas. Tá? Você quer desenvolver uma empresa, coloca no Canvas. Você tem uma empresa, pega a sua empresa e transforma no Canvas para que a gente possa entender
como funciona a sua empresa. Em uma folha você mostra o que é a sua empresa. Eu não preciso no Canvas ter quanto que é o teu faturamento. Eu só preciso saber de onde vem o seu faturamento. Tá? Então, das 5 etapas, das 10 etapas de um pitch, tá? Vocês vão ver que o 2, o 4, o 3, o 5, o 8, o 9, eles estão distribuídos dentro do Canvas. Então, se você tem o Canvas, você já está com metade da informação que você precisa para desenvolver um pitch, tá? Do que a gente quer. Então, primeiro tem que fazer o Canvas e todas as outras, o plano de negócios, tá? Porque senão o pitch vai ficar assim, com informações ou falsas ou informações que não são relevantes ou informações que podem, na verdade, atrapalhar ao invés de ajudar. Então, por isso que a oficina foi feita dessa maneira. Primeiro o Canvas, faça seu Canvas, faça o plano de negócios e aí desenvolva o pitch, tá? Vamos lá. O pitch não tem apresentação formal, tá? Nada disso. Tá? Esquece aquela apresentação. Eu falo que antigamente, quando você entrava numa sala de reuniões para você apresentar alguma coisa, uma ideia, um produto, você tentava pegar cada um, sabe? Fisgar cada um com a informação que você geralmente já conhecia. Eu queria falar para ele, falando informações direcionadas, mostrando aquilo que cada um gostava. Enquanto que o pitch, quando você vai apresentar ele para várias pessoas, você geralmente faz ele como se fosse um pescador pescando com uma tarrafa. Você tem que captar, conquistar todos ao mesmo tempo. Porque um pode chegar e falar para o outro, não gostei disso, sabe? Então, é muito importante você ser muito direto, objetivo, sem formalidades. Vocês vão ver que quando eu coloco lá, o pitch você não começa agradecendo, falando isso ou aquilo. É direto ao ponto, começa já no que interessa, tá? Então, sem formalidades, sem burocracia, tá? Direto ao ponto. O conceito mais aceito hoje, que você vê que tem uma melhor aceitação com relação aos pitches, é o que é chamado de storytelling. Eu espero estar falando certo, tá? Que é uma narrativa. Você vai pegar aqui, se vocês olharem aqui, tem um roteiro, tá? Que você cria com os 10 slides, tá? A gente já vai chegar nisso na quantidade de slides, tá? De 10 a 15 slides que você vai apresentar o seu produto, tá? E você pega uma história, cria uma história e desenvolva ela como se a pessoa estivesse usando a sua empresa, estivesse usando o seu produto. Se é alguma coisa voltado para as crianças, conte como que o Joãozinho teve a dificuldade, como que o Joãozinho usou o seu produto, como que isso melhorou a situação dele, resolveu o problema dele. Dessa maneira as pessoas vão entender aonde você quer chegar com o seu produto, principalmente se você está na fase de ideação, você ainda não tem o produto, você está desenvolvendo o produto, ou você está na fase de validação do produto, você ainda está testando o produto. O storytelling é aquilo que é mais aceito hoje para você apresentar para mais de uma pessoa e quando você vai gravar. Tá? Porque daí as pessoas, eu já vi muitos pitches que hoje são usados como modelos de pitches. E, na verdade, ele foi feito para participar de alguma captação de competições, porque existem competições em que startups participam para receber investimentos. E os storytelling são as melhores maneiras de se fazer isso hoje, tá? Então, ó, você pode não só pegar uma narrativa de uma criança, mas também uma narrativa de uma situação. Então, vamos lá, por exemplo, como que o cara criou o Uber. Né? Ele, na verdade, era um cara que não conseguia pegar táxi. Ele não conseguia, tinha dificuldade no transporte urbano, ele tinha dificuldade para alugar um veículo. E então ele desenvolveu uma ideia que resolvesse esse problema. Então, aí você criaria uma narrativa, tá? Demonstrando todo esse processo que as pessoas vão entender. Lembrando do tempo curto que você tem. Tá? Não pode exceder o tempo limite. Se vocês mandarem um vídeo, por exemplo, esse dando 10 minutos, eu vou recomendar 5, tá?
Mas se vocês mandarem excedendo 10 minutos, o ideal é que nem assistam, tá? Porque ele tem que ser curto, objetivo, direto. Se você vai numa competição tipo da Campus Party, tá? Ou do Like a Boss do Sebrae, eles cortam o microfone. Eles falam, ó, você tem 5 minutos. Depois eles diminuem o tempo para 3 minutos. Tá? Então, deu 5 minutos, eles cortam o microfone. Se você não falou ainda, um abraço. Tá? Correto? Vamos lá. Cuidado com a imagem que você transmite. Cuidado com o que você está passando. Eu já vi muitos pitches em que as pessoas chegavam lá achando que estavam passando uma imagem e as pessoas entenderam de uma maneira diferente. E isso pode fazer com que a sua ideia fantástica, as pessoas não, mesmo que elas saibam, não, tem futuro esse processo, tem futuro esse produto, tem futuro esse serviço, essa empresa, mas eu não acredito em quem está desenvolvendo. Eu não acredito em quem vem me vender a ideia aqui. Então, se vocês forem escolher uma pessoa somente para falar o pitch, uma pessoa para gravar ou para narrar o pitch, escolham o melhor, não aquele que é o que deu a principal ideia, aquele que está à frente da empresa, escolhem aquele que consegue passar a melhor imagem, tá? A imagem que eu estou falando assim é que as pessoas entendam o que é o seu produto. Eu já fui em uma competição em que o aluno que teve a ideia, que estava à frente, ele queria apresentar, e todos os testes de pitch que foram feitos, uma menina apresentava muito melhor que ele. Daí ele falou, não, deixa ela apresentar a primeira vez. Apresentou, eles passaram entre os 30 melhores. Ele foi apresentar na próxima vez, que até a mãe dele ligou, que ele tinha que gravar, porque a ideia foi dele. Daí o que aconteceu? Quando ele foi lá, foram desclassificados, porque ninguém comprou a ideia dele. Tá? Cada vez que apresentavam, eram jurados diferentes. Mas a diferença é absurda de uma pessoa para outra apresentando um pitch. Então escolham o melhor para apresentar o pitch. Às vezes nem é alguém da empresa que vai apresentar o pitch, tá? Mas alguém que consegue transmitir essa ideia. Outra coisa, a diferença entre os pitches presenciais e os gravados. Tá? A diferença é muito grande. E, para começar, o nervosismo, né? Então, muitas etapas, é como você apresentar um presencial, é como você apresentar um trabalho para uma banca. Eles vão estar te avaliando e tem o nervosismo, pode ter plateia ou não, tá? Então pode ser bem complicado. Vamos aos principais pontos. Diferença entre o gravado, então. O gravado você pode editar ou não. Então, eu vou precisar editar, preciso de alguém que me ajude a fazer isso. Não. Você pode pegar o celular e gravar o pitch, falando diretamente. Você pode gravar o pitch usando cartazes ali na frente, de uma maneira bem humorada. Você pode gravar um pitch que você nem está aparecendo e está só narrando e gravando com o celular. Ou você pode usar o computador para apresentar as informações e você vai simplesmente narrando. Só tem que ter áudio e vídeo. Então você pode fazer uma apresentação no PowerPoint, gravar ela em tantos minutos e depois você colocar o áudio em cima. Não tem problema, você pode fazer disso também. Tá? Então o pitch, ele não tem uma forma. Eu quero que você faça o pitch dessa maneira. Eu quero que você escolha a melhor maneira de me apresentar a ideia. No caso do edital 46, vocês vão ter que mandar um vídeo, ele não vai ser presencial. Então, escolham assim, o melhor para apresentar, tá? E escolham aquilo que vocês vão ter facilidade. Não adianta vocês quererem fazer usando um programa muito elaborado. Tem programas, tem sites que você pode entrar que ajudam você a construir o pitch, tá? Que você vai lá colocando as fotos e você pode narrar por cima depois. Depois eu posso até, quando for postar o vídeo lá no YouTube, e colocar os links de alguns para vocês. Tá? Agora, tem uma dificuldade que não tem interação. Você não sabe a reação das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo. Tá? Então, isso prejudica bastante. Quando você está num pitch presencial, você vê se a pessoa assim olhou para o outro, se aquilo que você falou chamou a atenção e você dá um pouco de ênfase naquilo, você adapta naquele momento. Ou com edição, não. Né? É aquilo ali e pronto.
Mas você pode usar muitos recursos, você pode usar imagens, você pode usar fotos, você pode apresentar o produto, colocar um vídeo no meio do teu pitch, enquanto você está falando do produto sendo utilizado, tá? Ou do conceito do produto, né? Já que às vezes, ou do serviço, tá? Só que uma coisa que tem que tomar cuidado é que o vídeo é um registro, tá? Você gravou, mandou pra gente, aquilo ali tá registrado. Então aquilo ali, você postou no YouTube, tá valendo. Enquanto que um pitch presencial, não. Ele falou, são aquelas pessoas que viram e pronto. Tá? Então você pode ter um maior alcance, mas se você fizer alguma coisa errada também, vai ficar aparecendo lá o tempo todo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o pitch gravado. A diferença entre agora usando o celular, tá? Pessoal, se vocês forem utilizar o celular, coloque ele na horizontal. Pode usar o celular para gravar, não precisa ter uma câmera igual estava no slide anterior aqui, tá? Veja um ambiente em que não tenha muitos ruídos, que possa ser gravado com o áudio de maneira que seja fácil de entender, bem simples. Eu uma vez recebi um pitch que era a pessoa sentada, beleza, ela tava falando legal, mas eu não consegui entender o que ela tava falando direito, porque parece que tava muito ruído, o áudio do microfone do celular não foi bom, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, o cenário, tá? Muito cuidado com o cenário, com aonde você vai gravar, o que mensagem que você quer passar. Tá? Cuidado para não ter uma porta de um banheiro que uma pessoa abre atrás, sabe? Prepare o ambiente já que você vai gravar, tá? Monte um ambiente para isso, não pega qualquer lugarzinho, senta lá e faz, tá? Já vai fazer, faz bem feito. O presencial não é o foco principal agora, mas vocês precisam até saber muita coisa do que acontece, tá? Eu até coloquei essa foto aí. Esse rapaz aqui era um aluno do IFRO quando eu trabalhava lá, que a gente levou 16 ideias de startups para apresentar na Campus Party São Paulo. Foi a instituição de ensino que mais levou ideias para serem apresentadas lá. Nós ficamos na frente de PUC, USP, Unicamp, só que eram 3 dias de ônibus. Então vocês não imaginam o que essas pessoas passaram. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Tá? Eu fui junto, tá? Não foi fácil, não. Mas eles chegaram, se vocês olharem aqui, eu creio que vocês devam estar vendo o meu mouse, né? Esse daqui é o dono da Chili Beans. Tá? Então, cada um desses daqui é um empresário de sucesso que tem uma visão de mercado absurda. Tá? Então, o presencial te dá essa oportunidade de você alcançar algumas pessoas específicas que jamais, às vezes, vão ver o teu pitch gravado, tá? Porque quando você participa de uma seleção de pitch gravado, é feito um filtro antes, e só chegam lá aquilo que já foi filtrado por outras pessoas. E aqui não, você tem a chance de falar diretamente para eles. Só que você tem 5 minutos para falar isso, ou 3 minutos para falar isso. Tá? Então, é o mesmo cuidado que você tem com o gravado, você tem que ter aqui. A vantagem é a interação. Todo pitch presencial pode ou não ter plateia, depende muito para quem você apresenta. Tá? E você pode apresentar fisicamente o produto, você pode entregar para que eles manuseiem, para que eles vejam, ou que eles usem o aplicativo ali no momento. É muito mais fácil de ter essa interação. Tá? E você pode tirar dúvidas, que no online já está gravado, né? Mais uma dica, tá? Grave com o roteiro quantas vezes for preciso. Tá? Grava 100 vezes, não é várias vezes mesmo. Não fique só, ficou bom, vamos mandar desse jeito mesmo. Não. Grave várias vezes. Tá? Perca um dia inteiro gravando um pitch para ter certeza que ele vai ficar bom. Surpreenda. Tá? Quando vocês gravarem um pitch, tente surpreender. Não façam um negócio moroso, assim, chato, tá? Surpreenda. Deixe bem claro no pitch qual dor você está trazendo a solução. Uma coisa que se fala no mundo das startups é que elas sempre resolvem uma dor, tá? Um problema que você trouxe o remédio.
Deixe bem claro qual é a dor e qual é a solução. Deixe claro o seu diferencial, o que você é bom, no que a sua ideia é boa. Eu trago essa solução e ela é melhor que a outra que já existe por causa disso. Fale isso, deixe claro. E estude e pratique, ensaie antes de gravar várias vezes, tá? É como um jogo de xadrez. Você não vai jogar xadrez sem antes ter estudado, ter aprendido as regras. Vejam para qual público você vai mandar esse pitch gravado, o que eles, qual é a expectativa deles, tá? E daí você pratica para ver qual seria o entendimento, para ver se chega lá ou não, tá? Apresente até para os seus cachorros, para os seus pets, para o papagaio, periquito, seu gato, não importa. Tá? Fala com o espelho, ensaia com os seus animais, ensaia com a esposa, a namorada, o namorado, com o esposo, com os filhos. Meus filhos já viram tanta apresentação minha que eles já devem estar. Assim, quando eu falo que, ó, vem cá que eu quero mostrar um negócio, eu já fico meio preocupado. Mas é o jeito, você tem que ver a reação, tá? Se eles não ficarem entretidos, você tem que mudar a abordagem. Aqui, lembra que eu falei lá atrás que 3 dias de ônibus de viagem para mostrar como que você tem que ensaiar, tem que estudar, tá? Esse daí é um exemplo de uma das alunas, mas todos, durante os 3 dias no ônibus, nós fomos ensaiando pitch. Chegando lá, nós ganhamos a competição de pitch. Uma ideia tirou o primeiro lugar nesse pitch de 1 minuto, tá? Que é o elevador pitch. Um dos alunos que estava no ônibus conseguiu, os nossos pitches foram muito elogiados, mas porque foram 3 dias no ônibus, tinha que fazer um pitch de manhã, um pitch de tarde, se preparava, um pitch de manhã, um pitch de tarde dentro do ônibus, com o microfone, com a imagem aparecendo lá atrás, e aí todo mundo vai aprendendo com o outro e foi muito bom. Então tem que praticar, tá? Não tenta fazer tudo, ó, vamos nos reunir amanhã cedo, a gente prepara o roteiro, a gente ensaia um pouco e grava. Não vai funcionar, tem que ser algo bem preparado, tá? Agora vamos às 10 etapas, então. Como eu faço para desenvolver o pitch? Hoje, você separa o pitch em 10 etapas, tá? Ele pode ser 10 slides, ou até menos, tá? Ou no máximo uns 15 slides, 13 ali. Não coloque muito, que você não vai conseguir cumprir o tempo. Então vamos falar o que a gente colocaria em cada um desses slides, tá? O primeiro slide, você vai colocar o seu nome, o nome da empresa ou da ideia, porque se você tem pelo menos um conceito do que você quer desenvolver, uma pré-ideia, mas pelo menos dê um nome, mesmo que não seja o final, mas tem que ter um nome que marque isso, tá? E uma pequena descrição do que é a sua empresa. Num único slide, sem um texto grande, você vai colocar imagens, tá? Direto ao ponto, tá ali, ó, a dica lá embaixo, ó. Sem agradecimentos, começa. Meu nome é fulano, ou não fala agora, não é a hora de apresentar a equipe. Tem gente que, eu já vi pizzas que começam a apresentar a equipe no início, não é bom, tá? Deixa as pessoas conhecerem o produto para mostrar quem é quem. Então, meu nome é fulano, eu sou aqui representante da empresa tal, e a nossa empresa faz isso. Nosso produto é isso. O que a gente está querendo propor é isso. Pronto. É assim mesmo. 5 segundos, 10 segundos você já falou isso, tá? O segundo, vamos ao problema, tá? Aqui você vai gastar um pouquinho mais de tempo, uns 15 minutinhos ali, tá? Então descreva o problema encontrado no mercado. O que você está tentando resolver? Tá? Então aquela dor, lembra que a gente falou lá atrás da dor? Se eu fosse falar aqui sobre o Airbnb, ele poderia estar falando ali que a dor, olha, eu já tentei, toda vez que eu viajo eu tenho problema nas reservas dos hotéis. Eu chego e me coloco no quarto que não era igual. Eu chego e não sou bem atendido. As acomodações não atenderam ao que estava no anúncio. Ou não tinha vagas. Aí ele vai mostrar lá na frente a solução para isso. Mas aqui, então, primeiro slide, nome da empresa, o que é a empresa e depois qual o problema. Lembra do storytelling que a gente falou lá atrás? Aqui você já começa a colocar.
João tentou se inscrever, tentou se hospedar em Balneário Camboriú e não encontrava vagas. Então, aqui você já começou com o problema. Tá? Então, o storytelling você trabalharia dessa maneira. O mercado. Daí você vai falar assim, olha, num espaço de tantos hotéis, mas mesmo assim não conseguiu a vaga. Então mostre o tamanho do mercado. Quantos hotéis teriam nessa cidade? Entendeu? Qual o espaço que você quer ocupar? Aonde você quer entrar? Qual o nicho que você vai entrar de mercado ali? Tá? Vai ser regional? Vai ser estadual? Vai ser nacional? Vai ser internacional? Deixa claro aqui. Poucas palavras, direto, poucos segundos, tá? Coloque as fontes das informações. Se você colocar um gráfico, colocou um mapa do IBGE, coloca lá, tá? 4. A solução. Então, nós temos aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Se ele voltar, ele não quer voltar, não. Mas tudo bem. Nós temos lá a dor, no segundo slide, e aqui a solução. Tá? Como resolver o problema? Então, Joãozinho não conseguiu vagas em hotéis, ele tinha passagem marcada, comprada para poder viajar, não tinha como cancelar, não tinha onde se hospedar, né? E daí, mesmo tendo uma quantidade X de hotéis, você já cumpriu o slide 3, aí no slide 4 você vai colocar. Então, trazemos a solução. E aí você mostra o que é. Tá? Mas quando ele usou o aplicativo do Airbnb, o aplicativo do fulano, disse aquilo, ele conseguiu encontrar espaços que não estavam sendo ocupados, que estavam disponíveis. Então, quer dizer, eu comecei a trazer a solução. Se você quer colocar mais de um slide, é aqui que você coloca, tá? Lembra que a gente falou 10 slides. Você quer colocar 15 slides, você quer colocar 13, mas esses outros slides a mais tem que ser aqui, na solução. Aqui que é o principal, o que você está resolvendo, tá? Utilize imagens, telas, vídeos para explicar, mas lembra, você vai fazer um pitch de 3 minutos, um pitch de 5 minutos, vai colocar um vídeo de quanto tempo? Tá? Então, guarde a maior parte do teu pitch para a solução. Agora, modelo de negócios. Tá? Mas como que a sua empresa vai ganhar dinheiro com isso? Lembra que estava lá no Canvas, dizendo lá no Canvas, entendeu? Aqui, como ganhar dinheiro com isso? Da onde vai vir a sua receita? Que é o que é falado ali, está na dica aqui embaixo, ó, a monetização, que é um termo muito utilizado hoje. Tá? Como que faz para ganhar dinheiro? Pelo menos coloque uma ou 3 fontes se tiver, mas seja sincero, direto. Eu penso em monetizar com propaganda. Eu penso em monetizar com assinaturas. Eu penso em monetizar com venda ou com mensalidades. Deixe claro isso. Não gaste tanto tempo aqui. Se você for objetivo, você vai gastar alguns segundos aqui para mostrar como que vai monetizar. Tá? 6. Competidores. Quem são os seus concorrentes? Tá? Qual é o teu negócio? Quem são os principais? Por que que o teu é melhor que o do concorrente, então? Se você tem concorrente, qual é a sua vantagem competitiva? Né? Ou é um produto disruptivo, né? Que é quando você cria um nicho de mercado. A gente pode dizer que o Uber foi disruptivo. Ele criou um nicho de mercado. O 99, na movimentação urbana, ele não foi disruptivo. Ele foi um incremento. Tá? Então, é a inovação na sua pura essência, o disruptivo, né? Quando você cria um novo mercado para o seu produto, para o seu serviço. Então tem que ficar muito claro aqui. Se já existe, quem são os concorrentes, porque eu já vi apresentação de pitch, em que a pessoa chega lá, ela apresenta o pitch, e daí a pessoa fala, por que você não citou a empresa tal? Mas porque ela não é minha concorrente. Fala, não, eu sou investidor dessa empresa. Tá? A pessoa, nossa, aquilo ali acabou com o pitch da pessoa. Por isso o presencial tem dessas, tá? Eu sou o investidor dessa empresa que você não colocou aí. Nós poderíamos até ser parceiros agora.
A gente podia conversar sobre isso, mas você descartou alguém que realmente é o seu principal concorrente. E que já tem um investimento que você está buscando. Então, quer dizer, a pessoa cometeu um erro gravíssimo. Não finja que você não tem concorrência. Não finja que você está criando um mercado e que é tudo novo e ninguém mais faz isso. Pesquise, busque quem está fazendo, como que é feito e por que o teu é diferente. Tá? 7. Em que fase você está do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço, da sua empresa? Você só teve a ideia? Você nem reuniu, nem distribuiu as tarefas entre os seus sócios, digamos assim? Quantos são os seus sócios? Vocês já fizeram o quê? Eu já vi um pitch que o cara colocou, não, esse daqui vai ser o gerente comercial, todo mundo era gerente dos sócios, né? Aí colocou gerente disso, gerente daquilo, mas vocês já fizeram o quê? Não, nada, a gente tá só com a ideia. Você nem sabe se a pessoa vai funcionar como gerente, já atribuiu o papel para ela fazer isso. Então, aqui você vai, em poucas palavras, em poucos segundos, mostrar aonde você está, em que fase. Você já fez um protótipo, você já fez um MVP, você já validou o seu produto, ele já foi pivotado, que é quando você valida o produto e daí tem que fazer ajustes e você pivota e volta e ajusta e pivota e valida e vai até que o MVP se torne um protótipo. Que fase você tá? Deixa claro isso. Porque daí as pessoas sabem. Eu já vi, quem já assistiu o Shark Tanks várias vezes, vai ver lá que eles falam assim, olha, eu gostei da sua ideia, eu gostei de você como profissional, mas vocês ainda estão numa fase que não dá para me investir, muito cedo, muito inicial. Ainda não consegui ver resultados. Então, quer dizer, você tem que apresentar o que você já fez, para ser sincero. Porque senão aí a pessoa fala, não, eu vou investir em vocês, ou vocês vão entrar aqui, vocês foram selecionados, agora traz a documentação de tudo que você já realizou. A pessoa, não tem nada, cadê o MVP então? Cadê o protótipo? Não, a gente... Então, quer dizer, você tem que ser sincero, direto, tá? Que fase que você tá da sua ideia. Time. Tá? Quem está na jornada, o time, tá? Time não, time mesmo. Tá? Desculpa. O time. Aqui só que você vai colocar quem é a equipe que vai estar participando junto com você. Tá? Aqui você vai colocar uns slides com a foto de cada um e ali embaixo qual é a especialidade de cada um. Não é para colocar o currículo Lattes, não. Não vai funcionar se você colocar o currículo Lattes. Você vai ter uma tela só para você colocar, às vezes, uma equipe de 8 pessoas. Então, coloque a foto e coloque qual o papel dessa pessoa na empresa, diretamente em uma palavra lá, e qual a especialidade dela. Aí coloca o cara lá que é químico para ser o responsável pela TI. Não, mas ele já trabalha com isso, você vai ter que explicar isso depois. Mas aí quem está vendo o que está ali fala, poxa, não tem ninguém para trabalhar na área de TI, né? Ou vice-versa, coloca alguém da área de TI como responsável por uma área que não tem nada a ver. Mas o cara entende daquilo, mas não é o que está apresentando para mim aqui. Você tem que me convencer disso. Quer dizer, o teu slide não está me passando isso. A sua informação no seu pitch não demonstrou isso. Então, coloque ali as capacidades de cada um, faça a distribuição da sua equipe pela competência, tá? E pela capacitação de cada um. Não minta, porque depois, quando for apresentar, quando for conversar com vocês presencialmente, vai ter certeza disso. Tá? Sejam sempre honestos na informação, mesmo que ela não seja o que as pessoas estão esperando. Mas pelo menos você vai ter o feedback também correto do que tem ali. Tá? E coloque nesses slides, se você já tem algum mentor, já tem alguém que está te apoiando. Por exemplo, eu sei de pessoas que estão até assistindo a live que vão gravar o pitch para participar, que estão participando do IF Mais Empreendedor e que vão submeter à incubadora. Então, eles vão colocar lá que eles já têm um suporte do IF Mais Empreendedor, que eles já tiveram uma participação. Eu já vi vários, esses alunos que eu falei que foram para Campus Party, quando eles foram apresentar, eles falaram, nós
estamos indo num processo de pré-incubação da incubadora do campus do X, tá? Lá do Instituto Federal, né, de Rondônia. Então, quer dizer, eles mostram que eles têm mais alguém comprando a ideia por trás deles, alguém apoiando a ideia. Não é só eles que tiveram, porque todo mundo que tem uma ideia acha que a ideia é maravilhosa. Eu vou resolver todos os problemas com a minha ideia. E quando ele vai colocar em prática, ele vê que não é bem isso. Mas então, quer dizer, quando tem alguém que está apoiando, alguém que não é só um patrocínio, você consegue ver que o negócio pode ser sério, pode ser real, pode realmente valer a pena. Então tem que deixar claro isso. Qual o seu time, a sua equipe, tá? E quem mais participa com você, se você já participa de algum outro projeto, quais as suas principais qualificações, tá? Se uma pessoa lá coloca, doutor, é doutor nisso, ele é mestre nisso, não precisa colocar tudo isso. Coloca que ele é doutor e qual a outra principal atribuição que interessa para o pitch, tá? Cada vez que você faz um pitch para uma coisa, você vai colocar uma informação modificada. Tá? Um pitch que você vai gravar para submeter para o edital 46, se você for usar o mesmo pitch para participar de alguma outra seleção, você vai ter que refazer ele, você vai ter que colocar outras informações, adequar a cada situação. Não é uma moeda pronta que você vai lá e utiliza para comprar, para trocar, tá? Você tem que fazer ajustes a cada vez. 9. Investimento. Você tem que deixar claro o que já foi gasto aqui, tá? Você não precisa colocar valores assim, mas já foi desenvolvido isso, não foi investido nada ainda, porque está só na ideia, então não foi nem separado computadores ou outras coisas que pudessem tá, digamos assim, especificamente para isso, tá? Não, nós já gastamos com reuniões, com locação de espaço, com participação em feiras, em eventos. Então você tem que colocar aqui o que você já investiu, principalmente para quem é pré-incubação, tem que deixar claro que já está fazendo alguma coisa. Né? Senão ele coloca naquele slide que ele colocou lá, que etapa você está? Eu estou na etapa de validação. Então se você validou, você já fez um protótipo. O que você já gastou até agora para fazer esse protótipo? E quanto você precisa para finalizar o produto? Não sei. Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Ou você fez sem nem se preocupar com isso, você tem que saber quanto você está gastando para saber quanto você vai pedir. Então, isso tem que estar muito claro. Tá? E como que você quer que, se você quer algum recurso, você precisa de algum recurso, aonde você vai gastar? Eu preciso de 20 mil reais. Você vai gastar 20 mil reais em quê? Então aqui teria uma tabelinha descritiva. Precisamos comprar um computador, precisamos disso, precisamos daquilo. Tá? E aí o necessário para dar andamento, finalizar o produto, o serviço, é tanto. Para a gente colocar no mercado é tanto. Precisa investir tanto em marketing. Você preciso pagar um profissional para desenvolver análise de mercado. Então tudo isso precisa estar bem claro aí. Tá? Se vai ter salários para as pessoas que vão ter participando, bolsa. Então, dependendo do estágio em que você está de desenvolvimento do seu empreendimento, da sua ideia, tá? Você tem que deixar claro aqui. Tá? Então, eu sei de umas que vão participar, que é muito fácil eles colocarem aqui. Por exemplo, eu sei que ele vai querer comprar um trailer novo, ele vai querer melhorar os equipamentos que ele já tem. Então ele vai colocar aqui para melhorar ainda mais, para mim chegar no nível próximo do estágio, que é a minha meta, e eu preciso de tanto de investimento. Se você falar que não precisa de investimento nenhum, então dificilmente você está fazendo alguma coisa, algum empreendimento. Né? Você está fazendo um hobby. E isso não é um hobby, isso daí é realmente para entrar no mercado. Pode ser social, pode ser mesmo que você vá distribuir de graça, mas alguém tem que pagar a conta, tá? E 10, o fechamento. Também um slide só. Aqui que você, sabe, é aquilo que no futebol americano a gente chama de Hail Mary. É a última chance, aquela bola que você lança e que tem que pegar, não tem mais, sabe? Aquela falta no último minuto. Aqui que você vai dar aquela informação
que vai ficar na mente deles ali, que ele vai ter uma curiosidade, eles pelo menos quererem conversar com você. Não é só encerrar e falar assim, muito obrigado, não. Aqui que se vocês já assistiram alguma apresentação desse tipo, ou mesmo Shark Tank, vocês vão ver lá a pessoa falando, entendeu? Tentando conversar, venha comigo, faça isso. Sempre tem uma informação, dependendo do que é o seu produto, o seu serviço, sabe? É aquele gancho que você pega para conseguir atrair a pessoa. Aquela pegada final. Tá? Aqui que você não pode deixar a bola cair no final, porque senão você vai desestimular a pessoa. Tá? Você tem que manter o mesmo nível do teu pitch, do primeiro ao 10º tema que tem dentro de um roteiro de pitch. Todos eles têm que estar no mesmo nível. Não é quando eu for falar da equipe eu falo todo exaltado, quando eu vou falar da dor eu falo com uma expressão mais assim baixa, sabe? Você tem que, por isso que é importante o ensaio, por isso que é importante escolher a melhor pessoa para apresentar. Tá? E qual é o seu próximo passo? Tá? De agora em diante eu espero isso para poder alcançar isso. Rápido. Lembra que você vai ter que falar tudo isso em 5 minutos. Tá? Então, não encha a linguiça. Se acabou, falou em 4 minutos, ótimo. Você gravou em 3 minutos e meio, ótimo. Se você conseguiu falar em 1 minuto, para um pitch que pede tanta informação, 10 etapas, pode ser que esteja faltando alguma coisa, ou esteja ocultando alguma coisa, ou você é muito bom. Tá? Então, não é uma fórmula fechada. Não é o tempo, não tem que ser 5 minutos, não tem que ser 6 minutos. Então, se a gente pediu 5 minutos, o ideal é que você faça 5, porque a gente tem uma ideia de que a maioria deles consegue. Mas se o teu pitch demorou 4 minutos e 28, não tem problema. Tá tudo lá, vocês têm certeza, repassaram, reviram, mostraram para outras pessoas, aí você, de alguma maneira, chegou no objetivo. Tá? Então não precisa encher linguiça para chegar no tempo. Pessoal, eu geralmente faço bem rápido mesmo assim, porque eu acho que agora é uma questão das pessoas reverem essas etapas. Eu vou disponibilizar esses slides depois para o professor, para ele colocar lá, tá? Esses slides como um PDF lá para seguir como um guia também, para vocês irem montando o pitch, tá? E agora estou disponível para responder as perguntas, pessoal. Ok, Jairo, muito obrigado pela apresentação, cara. Muito interessante, muitas dicas legais aqui. Eu estava acompanhando aqui e vi muita coisa legal que tu falou ali. Então vamos abrir para o pessoal que está assistindo, então, fazer as suas perguntas, né? O que vocês queiram perguntar para o Jairo sobre a questão do pitch. O Jurandir está falando aí, né? Nossa, perfeito, ótima oficina, Jairo. Parabéns. Obrigado. Jairo. É que eu falei, era a oficina mais legal de se falar, né? Então o assunto é até um pouco dinâmico, tem a ver com o que as pessoas veem. Se as pessoas olharem, até o cara que ficava antigamente com o microfone na frente da loja lá, tá fazendo um pitch no produto, né? Então isso só é uma coisa que já existia e hoje está mais moderno. Então é uma coisa fácil de se falar. Bem, quando o pessoal se anima aqui, tentar ver se alguém fala. Cara, Jairo, com a tua experiência com os alunos, assim, eu vejo em algumas situações, por exemplo, apresentação de trabalho, né? Muitos alunos acabam fazendo aquela apresentação corrida, né? Nervoso, assim. A dica, que dica que tu dá para eles, assim? Olha, eu sempre... É engraçado porque eu faço uma oficina sempre quando... Agora que eu estou um pouco afastado das salas, mas quando eu ficava os alunos tinham que apresentar em formato de pitch. Então eles já aprendiam e é sempre distribuir nessas 10 etapas. É impressionante quando você coloca... Porque o maior problema dos trabalhos que você vê hoje, os alunos vão apresentar, a primeira coisa eles começam a apresentar a equipe. Eu sou fulano, esse é o fulano, sabe? A gente quer saber do que ele vai falar, ele ainda está falando ali da equipe, está apresentando a equipe, que é para deixar para o final. Aí cada um que vai falar ainda fala assim, eu sou fulano e agora eu vou dar andamento a isso, sabe? Então eles vão quebrando
assim, a apresentação e toda a empolgação que a pessoa vai tendo com o que eles estão fazendo. Cada um que fala, se apresenta, fala o nome, isso daí vai baixando o nível da sua apresentação. E o ideal, então, é usar isso daí sempre como um guia para você fazer uma apresentação. Hoje, eu já tive alunos que usaram isso daí para fazer a apresentação do TCC. E saiu perfeito. Né? É só adaptar as 10 etapas para o seu TCC que você vai ver que o teu produto vai estar tudo ali. Os seus objetivos, a dor, a pergunta está lá na dor, entendeu? Os objetivos, depois está tudo ali distribuído. A metodologia que você aplicou, né, não é diferente. Você usa as 10 etapas e encaixa ali que você vai ver que a apresentação vai ser sempre linear. Isso que é importante, né? Então, o problema, uma das dificuldades que eu vejo com os alunos é que às vezes todos têm que apresentar, né? Um pitch não, às vezes você escolhe o melhor. Então isso causa um pouco da quebra, porque você sabe que tem alunos que são mais tímidos, alunos que têm uma dificuldade, ou que estão bravos com o outro da equipe, que não querem muito apresentar também. Legal. O Matheus está colocando aqui no chat, né? Em relação ao momento pandêmico, os pitches referentes a ligações aumentaram bastante. Qual o tempo de pitch ideal por telefone? Por telefone, 1 minuto. Se for por telefone, é o pitch de 1 minuto a 3 minutos estourando, assim, dependendo de para quem você vai falar. Por isso que eu falo, o pitch tem muito o que eu estou querendo oferecer. Né? Lembra daqueles pitches que eu mostrei lá, né? Mas o pitch rápido, porque uma pessoa por telefone, se você falar muito, ele põe o telefone do lado e deixa ali no Viva Voz e nem tá te ouvindo, tá? Então, o ideal é de 1 a 3 minutos. Se você, em 3 minutos, não conseguiu passar essa mensagem pelo telefone, você não mais vai conseguir a atenção da pessoa. Legal. O Jurandir também tá colocando aqui. Jairo, na tua experiência, é mais difícil apresentar produtos ou serviços? Na minha opinião, depende por exemplo, para o presencial, é mais fácil apresentar o produto, porque tem os sentidos ali participando. Então você entrega na mão da pessoa, ela manuseia, ela olha o produto, ela testa. E o serviço já não, você só vai demonstrar o serviço ali, ou vai ser um aplicativo, ou se não for um aplicativo, ele não tem como testar o serviço às vezes, né? Fazer uma ligação, não sei, é mais difícil. Agora, no gravado é o contrário. Como você não tem o produto físico ali, é muito difícil você mostrar o tanto que aquele produto é bom. Você põe o produto ali, mas a pessoa não consegue visualizar o tanto que esse produto aqui é bom. Agora, se ele pega aqui e fala, nossa, mas o que está dentro está gelado mesmo, ele bebe, está gelado. Agora, se você colocar no teu vídeo que ele, quando está aqui, fica gelado, a pessoa não vai ter certeza. Ah, todo mundo fala isso, né? Então, a diferença é principal. Se for o presencial, é mais fácil o produto. No online ou no gravado é mais fácil o serviço. Legal. Vamos ver, mais alguém que quer Pergunta fazer aí, pessoal. É de graça. né? O pessoal tá tímido para perguntar. Tá tímido. Deixa eu aproveitar aqui, então, enquanto o pessoal pensa mais alguma pergunta, né? Pessoal, só para informação, eu coloquei os links no chat, né? Para quem quer ainda fazer inscrição para tentar um certificado da oficina. Também coloquei o link da lista de presença, né? E o link para a página com as informações do edital, que eu vou mostrar agora para vocês. É um caminho para a gente chegar nessas informações. Então, na página principal
do Campus Camboriú aqui, a gente adicionou um banner aqui no início da página, né? Tem o banner, né, da incubadora com a chamada para o edital 46. E essa chamada ela traz para uma página que a gente tem da incubadora, né, dizendo que é incubadora, pré-incubação, mas aqui tem as informações importantes que vocês vão precisar, né, que são o link para o edital 46, né, reforçando que a gente está na etapa 2, que é a chamada de empreendimentos para incubação, e também um link aqui para a nota explicativa, ela é um complemento ao edital, essa nota explicativa. Então, ela traz algumas informações detalhando esse processo de submissão, né? Porque, por exemplo, no caso da pré-incubação, ela foi simplificada, né? Mais fácil, está mais fácil do que para a incubação, né? Porque são menos informações. E também os contatos, né? Araquari de Camboriú para encaminhar o plano de negócios e o vídeo, né? E o contato do campus de Rio do Sul, como é que eles vão estar recebendo as propostas. Tá? Estão aqui nesse material. E também a gente tem um link para o canal no YouTube, aonde a gente está deixando... Opa, aqui é o link para inscrição nas oficinas, desculpa. E o link para o canal no YouTube, onde vocês têm a playlist aqui com as oficinas, né, que a gente já realizou. Aí eu convido todo mundo aí a... eu convido todo mundo aqui a dar um joinha ali para marcar os vídeos que vocês assistirem e também compartilhar esse material com outros. Ok? Nós temos perguntas aí. Eu vou falando aqui, o pessoal vai trazendo perguntas, Jairo. Beleza. O Jurandir está perguntando aqui se dá para prever quais as perguntas que os investidores podem fazer e se preparar para essas perguntas, Jairo? Olha, é aquilo que eu falei lá, entendeu? A gente tem que estudar o seu cliente. Às vezes, se você sabe que é o IFC, a IF Cria do Campus Camboriú, tá? Vou dar uma dica para vocês, hein? Aí, quem são os professores que estão participando do projeto da incubadora? Qual o perfil deles? Tá? Então, eu já faço uma simulação de quais as dúvidas que eles teriam com relação à sua ideia. E daí você prepara. A ideia é sempre você se preparar antes, porque algumas perguntas são, às vezes, assim, te pegam de surpresa e você pode ficar sem saber o que responder. Eu, por exemplo, a questão dos pitches, eu uso até mesmo para o meu mestrado. A minha apresentação final agora, que vai ter daqui a alguns meses, da minha dissertação, eu vou usar no formato de pitch. E quando foi para mim ser selecionado, eu também usei no formato de pitch. E eles nem sabiam muito bem, às vezes, com relação ao conteúdo do que eu estava falando, mas conseguiram entender o potencial do produto que estava sendo oferecido. Né? Então, quem são os professores do mestrado? São esses e esses. Quais perguntas esses professores poderiam fazer? Eu fui lá e já preparei e me ajustei para que eu pudesse responder as dúvidas deles. Porque é normal eles terem dúvidas. Cada um são de uma área diferente. Quando você vai apresentar, você não sabe, às vezes, quem é que vai exatamente estar ali. Você tem que se preparar para todos. Então, a dica é justamente essa. Se preparar mesmo e pesquisar sobre quem são as pessoas que vão estar selecionando. Tá? Não é para você inventar para poder a pessoa gostar. Mas você está preparado para o que está por vir. Legal. O Gilmar está com a mão levantada aqui. Pode fazer sua pergunta, Gilmar. Eu fiz um vídeo aí de família e aí tinha uma pessoa conhecida da área da comunicação, aí eu paguei para fazer o serviço e não sabia da dificuldade que era, inclusive, e ficou muito bom. É claro que a pessoa, talvez com um edital desse, não apresenta um vídeo contratado para profissional, né? Mas seria possível a pessoa terceirizar
toda a apresentação, inclusive o roteiro, fala, imagens, para um profissional, ou isso poderia ser caracterizado aí, que veio o marqueteiro e faz tudo? Com certeza, né? Por exemplo, eu já tenho uma participação grande, eu já trabalhei em agência de publicidade, televisão, rádio, jornal, e então para algumas pessoas fica mais fácil fazer isso. Mas se você for ver que eu tentei com as pessoas que estão aqui do grupo e não deu certo, eu vou buscar ajuda. Né? Pode ser uma ajuda de um profissional, pode ser um youtuber que vai lá fazer para mim, né? A dica, vai buscar um youtuber que está começando agora, ele vai ficar feliz de estar te ajudando ali, de aparecer né, de alguma maneira. Às vezes não precisa nem ser financeiramente essa troca, tá? Mas eu recomendo que, se não está dando certo o que você está fazendo, busca ajuda profissional de alguém que entenda, ou que conheça, ou que fale bem, ou que saiba mexer no equipamento, que saiba... Porque tem várias questões, tem enquadramento, tem iluminação, tem muitas coisas que podem influenciar. É aquilo que eu falei de passar a mensagem errada, né? Você está tentando mostrar uma coisa e tem outros elementos que estão ali acontecendo que estão modificando o conteúdo do que você está demonstrando. Eu achei importante comentar porque eu vi esse profissional fazendo um vídeo que durou 10 minutos. Olha, o profissional que só faz isso, né? Olha o número de horas que ele utilizou para fazer aqueles 10 minutos, assim, foi muita hora, assim, né? Então, imagina um amador, eu pensei, fazendo aquilo, né? Você vê, às vezes, eu acho até meio cruel, alguns processos seletivos para a contratação de pessoas que eles pedem para que você mande um pitch falando sobre você. Poxa, às vezes o cara é um ótimo profissional, mas, poxa, o pitch, ele vai mandar o pitch, não vai ficar legal e prejudicou tudo que ele passou até ali para poder participar daquele processo seletivo. Aí, no final, tem que fazer um pitch, principalmente o gravado, é bem complicado. Você está mandando um documento, né, daquele ali e que não vai ficar legal e você vai ficar marcado. Não, nem chama mais esse daí, porque a gente já viu, já tinha mandado da outra vez, não tinha ficado bom, né? Então, tenta fazer bem da primeira vez, né? Porque é um registro. Eu só queria complementar aqui a resposta do Jairo, né? Eu abri o edital 46, onde ele fala do vídeo que tem que ser apresentado, né? Eu só queria destacar, né, que no próprio edital ele prevê que a gravação tu pode usar qualquer dispositivo para fazer a gravação, né, qualquer celular, porque não vai se avaliar da qualidade da filmagem, tá? Para não assustar agora com a pergunta, né? De repente tem que contratar um profissional. Né? A qualidade da filmagem ela não vai estar sendo avaliada nesse edital, mas a informação que tu vai estar passando, né? Esse que vai estar sendo avaliado ali, a forma como tu passa a informação, né? A qualidade da informação que está sendo passada, ok? Exatamente, a questão é o que eu tinha falado, use o melhor aluno ou a melhor pessoa, o melhor servidor, ou seja lá quem for que estiver participando, use o melhor que fale para poder mostrar a ideia. Nós não vamos estar comprando o vídeo, nem estar selecionando ninguém pela qualidade do vídeo, mas sim pela ideia que ele transmitiu. Né? Então, aquela pessoa que fale mais claramente, que seja mais fácil de entender, seria o principal, né? Oh, legal aqui. Acho que a gente tem mais uma pergunta, né? Tem o Matheus aqui, né? Uhum. O pitch muda com diferentes perfis de clientes e também referente aos canais de comunicação, por e-mail, telefone, presencial? Muda. É aquilo que eu falei. Cada pitch é feito de novo. Se você usou, vai apresentar o mesmo produto, como que eu vou falar assim, um exemplo bom foi na Campus Party. A Campus Party nós tínhamos 2 tipos de pitches que eram apresentados lá pelo pessoal que estava levando as startups. Tá? E nem sempre era de alunos, tá? Podia ser startup da comunidade em geral. Aí ele apresentava num palco, daquele jeito lá, para 5 pessoas. E tem um outro que ele ficava num quiosquezinho, apresentando para todo mundo que passava ali. Ele não sabia quem era. Era um universo de 100 mil pessoas por dia. Então você tinha que captar pessoas ali com a sua ideia. Era o pitch de 1 minuto, de até 1 minuto. No palco, você fazia o pitch de 3 a 5 minutos.
Então, depende muito do público que você quer atingir, tá? E o canal de comunicação. Nunca faça um vídeo, um pitch longo se você vai distribuir pelo WhatsApp. Chegou em 1 minuto, se você não acabou ainda, provavelmente a pessoa vai terminar, ou se o vídeo fica muito longo, vai ficar pesado, a pessoa nem clica para baixar lá para visualizar. Tá? Então você tem que estar muito atento ao canal de comunicação, sim. Tá? Pitch por telefone é muito raro, ainda mais hoje que as pessoas usam o WhatsApp. Tá? E pitch por e-mail eu nunca vi, tá, Matheus? Pitch por e-mail, e olha que eu sou do cara da antiga, hein? Então eu usei muito e-mail, mas eu nunca vi pitch por e-mail, não. Legal, obrigado, Jairo, pela resposta. Mais alguma pergunta para o Jairo, pessoal? Ele está disponível, gente. Vamos aproveitar, tirar dúvidas. O Jairo. Sim. Pensando no pitch presencial, fugindo um pouco do que a gente pede no edital aqui, né? Uhum. Que é um pitch gravado, mas pensando num presencial, como tu citou várias vezes ali, o Shark Tank, né? Uhum. Como seria, o que você sugere, né, como reação, por exemplo, quando o teu ouvinte do pitch, né, o teu avaliador, ele te faz uma pergunta e tu não tem a resposta dessa pergunta, né? Olha, eu vi várias vezes isso acontecer, várias, porque eles vão tentar perguntar, eles sempre vão te testar, sabe? É muito parecido com uma banca. Eles vão tentar perguntar para ver se você realmente sabe daquilo, se você está preparado, e você tem que ser honesto. Ou pelo menos falar, essa parte quem cuida é o fulano. Eu não mexo nessa parte, então eu não entendo nada disso. Você tem que ser bem direto, não estenda o assunto. Porque senão daí abre para que o outro pergunte alguma coisa sobre isso também, e daí você acaba virando uma bola de neve. O ideal é você ser direto e tentar encerrar logo ali, porque ó, essa parte aí eu não posso dar informações porque eu não conheço. Pronto, seja direto. Tudo que você falar além disso, você vai estar se enrolando mais. Ó, Jurandir. Ok. Tranquilo, Jurandir. Obrigado pela participação, Jurandir. Obrigado, Jurandir. Quando o pessoal não pergunta muito, você pensa, né? Ou foi muito bom. Ou ninguém Pois entendeu é. nada que não quer nem perguntar, né? Pois é. Alguma dica na questão de preparação do ambiente? Tu já falou a questão do ambiente de teu, mas a questão assim, iluminação, alguma coisa assim que tu possa dar para quem vai fazer o pitch mais caseiro possível para o edital? Primeiro, o ideal é gravar o pitch à noite, né? Porque você consegue controlar a iluminação. Quando você grava de dia, você tem o sol compete com a luz do dia, né? Com a luz interna. E você precisaria de muita iluminação para conseguir equilibrar, fecha a cortina, fecha a janela, né? E de noite você consegue controlar o ambiente. E sempre procurar não deixar no pitch com que tem um fundo muito assim profundo, muito espaçado, você ficar numa mesa que tem uma profundidade que é grande lá para trás, tá? E quando for um pitch também não fazer igual eu faço aqui, com muitos elementos, tá? Porque tira o foco da pessoa do que ela está vendo para olhar, para ver, olha aquilo que tem ali, olha aquilo. Então, quer dizer, numa palestra, algumas outras coisas, tudo bem, você pode usar, mas num pitch, tenta usar um elemento neutro ou que tenha a ver com o assunto que você está passando. Por exemplo, tem uma startup que uma vez ele fez o pitch que era um aplicativo que ensinava as pessoas que tinham dificuldade para estacionar. Mesmo tirava a habilitação e ainda assim que tinha dificuldade para estacionar. Então você chegava do lado do carro, apertava o aplicativo, ele abria, ele já sabia qual era o teu carro, ele falava, agora vira para a esquerda, vira para a direita, para aqui. Sem precisar de sensor nenhum. Né? Funcionava bem até. Depois ele acrescentou um sensor na roda, que ele sabia cada movimento que você fazia, e aí, quer dizer, aquela validação foi melhorando. E ele fez o pitch, claro, dentro do carro.
né? Então tem a ver um pouco com o tema. Mas você tem que sempre estar vinculado àquilo que você está apresentando ou um fundo neutro. Não tente Ok. usar no pitch esses fundos igual o professor tá usando aí, que recorta você. Isso aí é para videoconferência, tá, pessoal? Para pitch, não façam isso, não. Ok, obrigado, Jairo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para o Jairo, ou alguma pergunta sobre o edital que eu possa estar respondendo, ou sobre alguma das oficinas que a gente fez anteriormente. Não, o pessoal está quietinho hoje, não está querendo Tá perguntar não hoje. quietinho hoje. Eu falo, o pessoal às vezes fica meio ressabiado quando você fala de pitch, de gravação, de apresentação. Parece que dá tanto medo nas pessoas, sabe? Você vai ver, as pessoas vão falar que a maior dificuldade que eles tiveram vai ser para fazer o pitch e Por não o pitch. plano de negócios, que é muito maior, né? Uhum. Jairo, então vamos caminhando ali para o nosso encerramento aqui, já que a gente não tem perguntas. Vocês querem fazer mais algumas palavras finais ali da oficina? Só queria falar para que as pessoas tentem assistir os outros vídeos, né? Porque agora já tem os 4, então vai ser uma sequência. Quando você for preencher para o formulário, você vai seguir esses 4 vídeos que foram gravados. Então vai ser muito mais fácil de você conseguir preencher. Claro que cada campus vai estar dando um suporte também, creio eu. Nós vamos estar lá dando um suporte no campus Araquari, mas sigam as etapas usando as orientações do vídeo, que não vai ser difícil. Olha, eu já vi muitos editais aí que são muito mais complexos e difíceis do que esse. Né? 2 ferramentas tão atuais, que é o Pitch e o Canvas, que é muito mais simples de se fazer do que um formulário super extenso com muitas informações, tá? E não tenham medo de submeter, de tentar. Só consegue quem tentou, né? Quem não tentou ficou. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu tive tantas ideias. Você não imagina quantas vezes eu já ouvi falar que o cara falou que teve a ideia do Airbnb, a ideia do Uber, a ideia do Marketplace nos anos 80, nos anos 70, mas não fez nada. Né? Então, quer dizer, mesmo que você tenha sido alguém que teve a ideia, realmente você não fez nada. Então, o empreendedor é aquele que faz, né? Não é aquele que pensa. Né? Você tem que pensar e fazer. Ai, obrigado, obrigado, Jair. Então, obrigado pela realmente a sua apresentação foi muito boa, bem esclarecedora, né? Agradeço a todos que assistiram, né? Participaram aqui hoje, assistindo a apresentação do Jairo. Lembrando, tá aqui no chat os links. Eu deixei os links aqui para o nosso canal no YouTube, link para fazer inscrições, se alguém que não tenha feito ainda. O link para a lista de presenças, então quem precisa do certificado não pode deixar de assinar a nossa lista de presenças, e o link com as informações para o edital. Então a gente está disponível, né, ali nos links das informações do edital, vocês têm os nossos contatos também, a gente está disponível, a gente sabe que já tem algumas propostas para as incubadoras aí que estão sendo submetidas, então a gente quer receber essas propostas de vocês, ok? Se por um acaso, não tenho medo de dizer, não vamos mandar porque pode ter, de repente tem muita gente com ideia melhor, né? Tragam suas ideias. Se por um acaso a sua ideia não for aprovada, de repente agora, mas vai estar surgindo outras oportunidades, né? Por exemplo, aqui no campus de Camboriú, a gente vai estar entrando com um programa de formação jovem empreendedor. Esse é um programa que foi aprovado no edital da FAPESC recentemente, então a gente, paralelo a quem estiver sendo incubado, a gente vai estar fazendo um trabalho ali com os nossos alunos de graduação, de pós-graduação e egressos também, outras oportunidades, preparando, né, para entrar não só nas nossas incubadoras, mas outras incubadoras também. Então, 2022 promete aí bastante oportunidades, né? O que a gente quer é que vocês tragam as ideias para a gente
ajudar vocês a tirar elas do papel. Muito obrigado a todos. Com isso, a gente encerra aqui, então, o nosso ciclo de oficinas de orientação, né, e ficamos no aguardo aí de que todos apresentem propostas para nossas incubadoras. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Boa noite. Valeu, pessoal.